galera do canal Trader Bot Alt, métodos para layback bot. Vim trazer aqui, hoje é dia 7 de novembro, os bots que a gente está trabalhando em novembro e quais aí eu desativei. Fazendo um resumo rápido, tá? Então, basicamente, o método principal que eu trabalho são os métodos vovô. Estou utilizando o vovô 0 a 2, que é uma variação, né, do vovô 0 a 1 e 1 a 2. Basicamente, ele vai entrar ali num lay empate quando o jogo está 2 a 0, tá? Então, ela é uma estratégia que ele entra só no 0 a 2, ele não vai entrar no 2 a 0, tá? Ele tá com poucas entradas ainda, esse mês apenas 2 entradas, um green e um red, tá? Ele segue o padrão de lucro ali mais ou menos do vovô, de 4 a 7%, e a média de green também, tá? Então é C14 a 20. É um bot novo, é um bot que eu tô testando desde o mês passado. Quem já tem acesso ao meu grupo já recebeu esse bot, essa dica de como utilizar, tá? É um bot novo, apenas 20 entradas, não tá validado ainda, mas é um bot que eu vou trabalhar com ele porque as regras são as mesmas ali de outros bots já validados. Continuo separando o vovô 0 a 1, vovô 1 a 2, mais por questão visual aqui no meu layback, questão também de estratégia. Eu trabalho com métodos de ciclos e tendo bots separados você aumenta a possibilidade de ter duas entradas simultâneas, né? Porque o método de ciclos ele faz apenas uma entrada. E também porque eu tenho 10 bots aqui, não tenho mais bots para ativar, tá? Então vou trabalhar aqui com o vovô 0 a 1 e o vovô 1 a 2, esse daqui eu fiz o vídeo anteriormente, são as regras ali um pouco mais rígidas, o que vai diminuir bastante a entrada. Então no vovô 0 a 1 nós tivemos 2 entradas e 2 greens esse mês, tá? E no vovô 1 a 2 também, uma entrada, um red. Então mais ou menos no 0 a 0 aqui, esses dois bots. Emendando a isso, né, fiz o último vídeo falando sobre a questão do vovô 0 a 1 e do vovô 1 a 2 sem critério. Eles continuam rodando aqui, somando os dois já deu 69% da stake. Então eu estou bem tranquilo quanto à execução deles. Eu só separei, deixei o vovô 0 a 1 e o vovô 1 a 2. Na verdade, devia ter feito ao contrário, né? Eu devia ter deixado o vovô 0 a 1 e o vovô 1 a 2 nos métodos antigos e ter criado outro aqui mais restritivo. Mas, enfim, já fiz essa alteração, não vou mexer, vou manter aqui. E aí, o resultado a gente vê aí no final do mês. Então, o resultado da primeira semana aqui, dos primeiros 7 dias do vovô, voltou a performar bem, tá? Aproveitando para falar rapidinho, o vovô bem alto também eu não vou trabalhar esse mês. Por quê? O vovô bem alto ele tem um problema aqui que eu identifiquei, né? Ele teve um lucro ali a partir do dia 15, mas com essas mudanças da white label, com essa diminuição também da porcentagem de lucro, ele ficou um bot um pouco inviável. Por quê? Porque ele era um bot que ele precisa ter uma sequência muito grande de good runs e também a taxa de vitórias dele, né, a taxa de porcentagem dele de lucro, batia em média de 3 a 4%. Então ele era um bot viável. Todas as entradas, a maioria das vezes, acima de 3%. Esses bots aqui eu não tinha risco de tomar 100% de head, né? Então a gente chegou aqui de ter mais de 30 entradas em good run. E o que aconteceu, né? Depois de um tempo, a gente acabou tendo o head e a porcentagem do head aumentou, certo? Então, você pegar aqui as últimas entradas, né? Então, heads de 13%, de 11%, e a porcentagem também de lucro diminuiu bastante. Então, uma porcentagem que eu tinha lá no começo de 3 a 4%, hoje em dia, para bater 3 é muito difícil. Ou seja, isso inviabiliza ali a utilização do vovô bem alto, por isso que eu vou deixar ele desativado aqui no mês de novembro, tá? E aí eu tenho outros bots aqui que eu trabalho com stake menor, são bots que eles estão dando certo aqui no modo de teste e eu jogo ele no meu processo de criação aqui para produção, tá? Então o que eu estou testando aqui, tá? Então eu estou testando 2 lay empates, eu estou testando um lay empate com o favorito fora e um lay empate com o favorito ganhando. Esse lay empate com o favorito fora, por mais que ele esteja negativo aqui, ele está tendo um resultado muito bacana. A gente teve aqui 2 heads no começo, né, praticamente, esse daqui de 70%, que é um risco desse bot tomar, mas se você for ver, a gente está aqui numa good run de quase 15 entradas. Então é um bot bem interessante, está com uma stake baixa ainda, está com uma stake de R$5, se não me falha a memória, R$2.
a stake, então vou manter ele aqui ainda para ver como vai ser o desempenho dele de novembro. Esse também, e aí aquele psicológico, né? Você coloca o bot em produção, a primeira entrada dele sempre vai ser head, né? Isso daqui sempre acontece. Então eu tô com esse lay empate também com o favorito ganhando, tá? E reforçando, né? Esse lay empate com o favorito fora, quem tá no meu grupo já recebeu. Tô testando o under 2.5 começo de jogo, tô quase desistindo dele, tá? Eu tô fazendo alguns ajustes, mas ele tem um desempenho de subida e aí depois ele tem uma queda. Basicamente ele entra no começo do jogo back under, tá? E aí ele sai quando ele toma o gol ou ele fica ali até uma certa porcentagem, tá? Mas basicamente o que acontece é que o bot ele não está tendo muitas entradas e também a porcentagem ali de greens dele precisa ser ajustada, tá? Estou trabalhando com ele, não é um bot que eu estou com muitas expectativas, mas está aqui em produção. Ele já fez 64 entradas, ele não conseguiu decolar. Eu não gosto de trabalhar com bots dessa forma, tá? Bom, estou trabalhando com um bot muito promissor, que é o lei goleado ousado, tá? Eu já estou testando ele, inclusive para um próximo vídeo que eu vou fazer aqui comparando, né, métodos em produção versus métodos em teste, tá? No método de teste, tá? Em 20 entradas ele já fez praticamente uma stake, e aí como eu vi que o método dele, porcentagem de head dele acaba sendo bem baixa quando a gente toma o head, fica também na faixa ali de 20, 10%, não passa de 20%, 23% no caso, né? Então ele é um bot que compensa colocar ele em produção mesmo tendo poucas entradas. Coloca uma stake baixa e a gente vai ver como ele performa. Esse é o único bot que eu não vou compartilhar lá no grupo meu do Telegram, para quem já tem acesso. Por quê? Porque eu quero esperar ele ter no mínimo 100 entradas, ter ele redondinho, com todas as configurações prontas, porque eu ainda vou fazendo ajustes. E aí, quando estiver pronto, eu compartilho. Em resumo, esses são os bots que eu vou trabalhar. Eu estou trabalhando com lei pressão fim de jogo aqui também, que ele entra num lay fora, numa pressão ali do time da casa no final do jogo para tentar empatar. É um bot muito arriscado, é uma odd bem pequena, eu vou para o 100% aqui, eu estou em negativo, mas é um bot que possivelmente eu desabilite. Por quê? Porque ele não tem muitas entradas, é uma configuração um pouco arriscada, mas eu estou rodando ele aqui porque eu queria testar ele e eu já estou com 10 bots em teste. Bom, pessoal, então basicamente é isso. Esses são os bots que eu pretendo trabalhar aqui nesse mês, tá? Se alguém de vocês aí que está no grupo quiser algum desses bots que eu estou backtestando, o único que eu acho realmente que é bacana é esse lay empate fora. Já disponibilizei lá no grupo, tá? Esse do lay empate com o favorito ganhando também, vou esperar ele ter mais entradas. Em teste ele tá bem, em produção nem bem tanto. E então é isso, a gente tá com lucro aqui esse mês. É pouco, R$15, mas nós estamos com o mês em head, tá? Então esses vão ser os bots que nós vamos trabalhar. Lembrando, tem interesse em adquirir o método vovô, participar do nosso grupo do Telegram, o link tá aí na descrição. Mais uma vez, o vovô esse mês bem bacana, com um desempenho bem legal. E qualquer dúvida, é só me chamar lá no Telegram que eu te mando todos os detalhes de como fazer parte dessa jornada com a gente, beleza? Só reforçando, gente, bot é um desafio. Eu não estou vendendo aqui nenhum tipo de fórmula mágica, nada para vocês ficarem ricos de um dia para o outro. Como diria o Netuno, o trade não é uma corrida de 100 metros, o trade é uma maratona. Então temos que pensar a longo prazo, correto? Gestão de banca, gestão de stake é muito importante, porque a todo momento corremos o risco de tomar 100% de head. Fechado? Bom, gente, se inscreva, dê seu like, é muito importante para o canal, e também compartilhe aí os nossos vídeos. Fechados? Muito obrigado e até uma próxima. Até mais!